revelação dos mistérios da redenção. Vamos para qual agora? Lucas 20, versículo 38. Lucas 20, versículo 38. Diz assim: ora, Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos, porque todos vivem para Ele. Então a pessoa que tem uma crença de que a morte é como se fosse o fim de tudo, ou que a morte anulasse o ser humano completamente, não combina muito com essa citação aqui. Aqui está se falando do que muito se falava no Antigo Testamento. Nós adoramos o Deus de Isaac, Jacó e Abraão. Ou seja, são 3 gerações, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Então os judeus falavam muito isso, que nós servimos ao Deus de Isaac, Jacó e Abraão. E Jesus está falando justamente sobre a vida após a morte, nessa citação aqui, ressurreição e vida eterna. Ele estava falando sobre isso. Aí ele fala, então, já que Deus é Deus de Isaac, Jacó e Abraão, é porque Deus é Deus dos vivos. Todos estão vivos para Deus. Não existe esse negócio de que a morte acabou com tudo, não tem isso. Isaac, Abraão, Jacó, Moisés, Daniel, Noé, todos aqueles que ouviram a pregação de Cristo na região dos mortos e acolheram lá, aceitaram, eles estão vivos. E até mesmo quem está condenado no inferno, quem estiver lá, está vivo também. Está vivo. A alma é viva. A alma significa vida, ânimo. A alma não morre. A alma é vida. Então aqui foi falado isso. Deus é Deus dos vivos. Vivo significa consciência. Vivo significa estar aí, olha, ouvindo, falando, vendo. Isso é estar vivo. Então, essa parte inicial aí, a primeira premissa, né, o primeiro ponto sobre a intercessão, já foi respondido da minha parte. Ou seja, os mortos não estão dormindo. Os mortos estão bem acordados, esteja lá onde eles estiverem. Beleza? O segundo ponto é a famosa citação de Cristo como único mediador entre Deus e os homens. Vamos lá? Essa citação está na primeira carta de São Paulo a Timóteo. Vamos lá? Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 5 ao 6. Então, primeira carta de São Paulo a Timóteo, ou seja, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 ao 6. Vamos ver lá o que está dizendo. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. De novo, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Encerra esse trecho, que é o que nos colocam muitas vezes, né? Eu vou ler o restante para a gente poder entender o que São Paulo está falando aqui. Então, primeira coisa, só há um mediador entre Deus e os homens. Beleza? Que tipo de mediação São Paulo está falando aqui? É uma mediação, é uma intermediação de oração? Para dizer que só Jesus pode interceder? Não. Não, porque quando começa esse trecho, no versículo 1, o próprio São Paulo já começa pedindo que os cristãos orem, ou seja, intercedam. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então o próprio São Paulo começa já pedindo intercessão.
Então, falar de mediação como Jesus sendo o único mediador não é sobre oração aqui. Pelo contrário, né? Rezem um pelos outros, orem um pelos outros. Beleza? Então, a intercessão aqui entre os cristãos, na igreja, né, já é claro. Isso aí já é claro. Você pode chegar na sua igreja e pedir: padre, reze por mim. O padre chegar, né, para uma pessoa, chegar: Emerson, reze por mim, ore por mim. Você chegar para o pastor e dizer: pastor, ore por mim, igreja, ore por mim. Isso é intercessão. Isso é intercessão. Então, aquela pessoa que você pediu oração, quando ela começar a orar por você ou rezar por você, ela já está sendo uma intercessora, uma mediadora entre você e Deus. Quanto à oração. Quanto à oração. Então, toda oração, toda vez que você reza por alguém, você está intercedendo, você está mediando, intermediando por alguém a Deus. Então, se não é sobre oração, ou seja, não é só Jesus que pode orar, então sobre o quê? Que tipo de mediação que Paulo está falando aqui? Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aí vai dizer agora: que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato atestado em seu tempo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens no sentido de salvação. No sentido de salvar a humanidade na cruz. Porque desde o pecado de Adão e Eva, que a humanidade teve uma certa distância com Deus, com o Pai. Né? Aí precisava ter sempre o quê? Uma pessoa escolhida dentro do povo, para ser um intercessor, como Moisés, ou para ser o sacerdote, como Arão, chefe dos sacerdotes, seja para ser o juiz daquele povo, como Sansão, Débora e tudo mais, seja para ser o que fosse. Tinha que ter uma intermediação, certo? A partir do momento que Cristo derramou seu sangue na cruz, o que aconteceu? Ele reconciliou a humanidade com o Pai. Tinha que ser um ser específico. Tinha que ser alguém que fosse 100% homem, 100% divino. Não bastava ser um homem por mais santo que fosse, ou mais santa que fosse, não bastava. Porque não era um Deus, não era uma deusa. Então, por isso que a Bíblia, a igreja ensina no seu catecismo, como eu falei na última aula, que nenhum ser humano, por mais santo que fosse, poderia carregar sobre si o pecado da humanidade, nem mesmo o seu próprio pecado. Então, mesmo que Maria fosse crucificada, mesmo assim a igreja não crê que ela carregaria sobre si o pecado da humanidade. Isso é doutrina da Igreja Católica, não é um raciocínio meu, uma ideia minha. Está no catecismo, né? Posso até colocar novamente, já coloquei no vídeo editado, posso colocar novamente nesse. O parágrafo do catecismo da igreja que deixa isso bem claro. Então, Jesus é o único que é 100% homem, 100% divino. Então, por isso que ele foi essa ponte perfeita entre a humanidade e Deus Pai. Então, é nesse sentido que somente Jesus é o mediador. É no sentido de salvar, no sentido do sacrifício, no sentido do resgate das nossas almas. Não tem a ver com oração pelos outros, de rezar pelos outros, não. É a mediação de resgate. Ele foi a ponte perfeita. Né? Ele é lá o reconciliador entre a humanidade e o Pai. Beleza? Respondido. O terceiro ponto é muito interessante também. Vamos pegar a passagem bem interessante também. Algumas dessas eu acho que você não conhece ou não prestou muita atenção. Deve ter passado batido e você não parou um pouco para pensar sobre elas. Que é o terceiro argumento. O primeiro foi: os mortos estão dormindo? Respondi que não. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens? Sim, mas no sentido de resgate, não no sentido de rezar um pelos outros. E agora o terceiro ponto. Para que os santos pudessem interceder, era necessário que eles fossem o quê? Onipresentes, né? Estar presente em vários lugares ao mesmo tempo, porque de todo canto o pessoal pede a intercessão dos santos. E onisciente, ou seja, saber tudo o que está acontecendo.
segundo o argumento que nos é colocado. Então vamos ver citações aqui agora que vai falar sobre isso. E vamos para a citação que eu coloquei, que tem uma revelação bastante legal, muito forte, muito importante, sobre a realidade dos que ficam na glória, né? Mateus 20, não é isso? Não, Mateus 19, versículo 28. Mateus 19, versículo 28. Vamos lá. Respondeu Jesus: em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem, que é Ele mesmo, né, Jesus, estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. É um trecho, somente um versículo, que contém uma verdade imensa aqui. Uma revelação muito profunda e que tem tudo a ver sobre essa questão que estamos vendo agora. Ele está dizendo, primeiramente, que não é só ele que vai estar num trono. Olha só. Segunda, que não é só ele que vai julgar. Olha só que revelação também importantíssima. Não é só Cristo que vai julgar. Ele delegou também a outras pessoas, não anjos, servos dele aqui na terra, para julgarem as 12 tribos de Israel, ou seja, os judeus em si. Mas o detalhe que eu quero colocar não é nem esse. Olha o que eu quero colocar aqui. Já que esses 12 apóstolos, eu não sei se esses 12, eu acho que não inclui Judas Iscariotes não, né? Deve ser o cara que entrou no lugar dele, Matatias. Deve ter sido ele que está aqui nos 12, não sei. Não ficou claro, vamos colocar assim, né? Embora que quando Jesus falou isso, quem estava lá era os Iscariotes, mas, né, não sei. Muito bem. O que eu quero chegar é o seguinte, gente. Primeira coisa, você vai perceber o seguinte, que a capacidade de julgar, Cristo concedeu também a outros. Também a outros, também. Não é eles que querem julgar, que tomaram para si esse poder, não, essa autoridade, não. Cristo deu-lhes essa missão também. Mas o detalhe é o seguinte, gente, para que eles possam julgar os judeus, os 12 apóstolos julgarem todos os judeus, ou seja, todas as 12 tribos de Israel, todos os judeus, de todas as eras, todas as gerações, de todas as partes do mundo, é necessário que eles conheçam tudo sobre cada um deles. Ou não? É o destino das almas dessas pessoas que está em jogo. Então é necessário que eles saibam, desde o nascimento até a morte, o que foi que cada um fez. E isso inclui, para o julgamento sair perfeito e justo mesmo de fato, isso inclui o quê? Fatos secretos, que ninguém sabe que alguns deles podem ter cometido, né? Fatos que cometemos no segredo, no caso dos judeus, né? Algo em segredo, ninguém viu que ele fez aquilo ali, mas Deus sabe. E é esse conhecimento de Deus que é derramado sobre os apóstolos para o julgamento. Eles não têm poder por si mesmos de serem oniscientes, onipresentes, não. Eles tomam parte nessa onisciência de Deus para poderem julgar perfeitamente. E não só o que foi feito por cada judeu de todos os tempos, de todos os lugares, mas também o que eles pensaram e o que eles falaram. Porque nós somos julgados não é só pelas nossas atitudes, nossas ações, mas também por nossos pensamentos e por nossas palavras. Então Deus concedeu essa capacidade aos 12 apóstolos lá na glória, no dia do julgamento final. Então eles não vão ficar sabendo de tudo na hora, obviamente. Quando começar o julgamento vamos sentar no trono e vai vir trilhões de informações sobre nós. Não. Já foi lhes dado esse conhecimento. Mas como assim, Emerson? Vou te dar um exemplo. Nós aqui na Terra, eu vou começar falando dos cristãos. Aliás, vou ficar nos cristãos, na verdade. Especialmente nos cristãos pentecostais e no meio dos católicos, especialmente na renovação carismática, já há um pouco
dessa dose da onisciência de Deus. Uma pequena dose, entende o que eu estou dizendo? Né? Ninguém aqui na Terra é onisciente de nada. Mas Deus nos dá um pouco da onisciência dele para ajudar quem está precisando. Por exemplo, durante uma oração, a pessoa que está ministrando a oração, ela começa a revelar coisas da vida de alguém, sem precisar dizer quem é, mas que só aquela pessoa sabe que aconteceu. E está sendo revelado não para se amostrar, para Deus dizer que tem poder, não. É para a cura e libertação daquela pessoa. Mas quem está ministrando a oração não sabe daquele fato. Ela passa a ficar sabendo porque Deus dá uma dose da onisciência dele para aquele momento ali. Então veja que isso já acontece entre nós e seres humanos o quê? Falhos, pecadores, vasos de barro, como diz São Paulo, fracos. E mesmo assim, já tomamos parte da onisciência de Deus. Imagine na glória. Imagine os 12 apóstolos que eram próximos ali de Cristo. Então isso já acontece entre nós. Já acontece. No céu, é uma grandeza maior ainda. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então eles não são oniscientes por eles mesmos. São oniscientes porque Deus deu. Somos eternos, não, nossa alma é eterna, não porque nós nos demos esse poder, vamos colocar assim, mas porque Deus deu isso para nós. Então, falamos agora dos apóstolos, né? Mas não são só eles, não. Não são só eles. Você ficou, caramba, isso eu não sabia. Pois é, tem mais. Tem mais. Vamos lá. Apocalipse 20, versículo 4. É o último livro da Bíblia, viu? Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 4. Está pensando que parou nos apóstolos? Parou não. Apocalipse 20, versículo 4. Diz assim. Isso é João dizendo, né? João apóstolo dizendo. Vi também tronos, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Olha o que eu estava dizendo ali. Receberam, não vem deles. Receberam de quem? De Deus, claro, né? Que é o juiz por excelência. Mas receberam de Deus o poder. Olha a palavrinha. Poder. Poder, tá ligado? Poder. De julgar. Quem foi? Não foi só os apóstolos, vamos ver quem foi mais. Vi também tronos sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas, viu? Dos que foram decapitados, mortos, né? Martirizados, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E não só esses, não foi só os que foram mortos. Todos aqueles que não tinham adorado a besta ou a sua estátua, a sua imagem, que não tinham recebido o sinal na testa, que é o 666, nem nas mãos. E eles viveram uma vida nova, reinaram com Cristo por 1000 anos. E automaticamente tiveram que receber o quê? Tiveram que tomar parte na onisciência de Deus, para saber tudo da vida das pessoas, para poder dar a sentença correta. Porque o julgamento visa o quê? Dar uma sentença. E é a sentença das almas das pessoas. É uma coisa que não se pode errar. Não se pode errar. É um poder perfeito. Um julgamento perfeito dado por Deus aos 12 apóstolos, para julgar os judeus, e agora a todos os mártires que morreram por causa do Evangelho. Então receberam também o poder de julgar. Tem também uma outra passagem, deixa eu ver se ela está por aqui, Apocalipse 6. Eu vou deixar para vocês lerem em casa. Apocalipse 6, 9 ao 10. Aparece também aqueles que foram mortos por causa do Evangelho, dessa vez clamando a Deus pela justiça dele, ou seja, intercedendo a Deus. Muito bem, agora sobre a intercessão, voltando para a intercessão. A intercessão dos homens da terra nós já vimos, né? São Paulo pedindo aí para interceder pelos outros.
Conhecemos o Moisés, que é o maior intercessor, vamos colocar assim, na Bíblia, né? Pelo menos na minha opinião, é o intercessor mais conhecido, que mais se destaca, né? Mas isso aí fica claro, né? A intercessão aqui na terra é clara. Mas a questão é, existe a intercessão no céu? Para acontecer essa intercessão, né? Tivemos toda essa preparação aqui. Os mortos não estão dormindo, estão conscientes, podem saber o que acontece aqui, o que acontece aqui. Mas o ponto central mesmo, interceder, acontece no céu? Ou seja, eles pedirem pela humanidade a Deus? Porque todo santo ou santa que o católico crê que já está salvo, né, que pode interceder, sempre na oração que se tem, especialmente naqueles chamados santinhos, né, por exemplo, sempre tem aquela oração ali pedindo ao santo ou à santa, e no final tem, ou no meio da oração tem, rogai por nós. Rogar significa pedir, então peçam por nós. Peçam por nós. Não é chegar ao santo lá, chegar e fazer, mas pedir por nós. Interceder por nós aquele que pode tudo, que é Deus. Certo? Primeira citação eu coloquei, Apocalipse 6, 9 ao 10, aparece lá as almas, né? Mas vamos começar aqui pelos anjos. Os anjos intercedem pelo povo diante de Deus? Vamos ver aqui. No Antigo Testamento, vamos ver no Antigo Testamento. Eu não vou colocar todas as citações por questão de tempo, né? Vamos pegar uma aqui que é Zacarias, capítulo 1, versículo 12 ao 13. Aquela é uma situação crítica, né? Mais uma de várias situações críticas do povo de Israel. De combate, né? De domínio lá, de se tornar escravo, essas coisas, né? E viviam sempre em tensões lá. E Zacarias narra assim, no capítulo 1, versículo 12. O anjo do Senhor disse: Senhor dos exércitos, até quando ficareis insensível ao destino de Jerusalém e das cidades de Judá? Já faz 70 anos que estais irritado contra elas. O Senhor respondeu ao anjo que me falava e disse-lhe boas palavras, cheias de consolação. Aí o anjo passou isso para o povo, né? Passou essa mensagem. Então aqui você vê o quê? Porque às vezes a gente lê, né? Passa tão desapercebido, né? Então por isso que é bom ver com calma. O anjo está intercedendo a Deus por Jerusalém, pedindo a intervenção para o bem de Jerusalém, para a paz de Jerusalém. Apocalipse 8, Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse 8, versículo 3 ao 4, diz assim: Adiantou-se outro anjo e colocou-se junto ao altar. Isso é no céu, claro, né? A visão de João. Com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está em frente ao trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo, com as orações dos santos, diante de Deus. Captou a mensagem? João está dizendo o seguinte, que ele viu no céu um anjo se aproximando diante do altar, onde estava Deus ali. Esse anjo pega um turíbulo. Turíbulo é aquela peça, aquele instrumento litúrgico, né? Aquele objeto litúrgico, você bota incenso dentro dele, né? Que é perfume, queima na brasa, né? No carvão, e solta aquela fumaça perfumada. Às vezes aquele perfume é muito forte, né? É bom escolher umas essências bem mais agradáveis, mas tudo bem. E na Bíblia, o incenso sempre teve esse significado de oração, sendo a fumaça do incenso sendo as orações subindo a Deus. Então, quando o anjo chega, pega esse turíbulo com incenso e a fumaça sobe, a Bíblia fala o seguinte, que ela, nessa citação, que ela não subiu sozinha, ela subiu com a oração dos santos.
Ou seja, o anjo estava apresentando diante do altar de Deus, estava apresentando diante de Deus a oração dos santos, a oração do povo fiel. Esses santos que está aqui agora, eu entendo, a igreja entende que é os santos da terra, os fiéis da terra. Os nossos clamores, nossas orações a Deus, vão a Deus através da intercessão também dos anjos. Então aqui eu estou colocando o anjo como intercessor mais uma vez, certo? Agora nós vamos ver a intercessão de salvos no céu, para a gente concluir a live de hoje, certo? Essa passagem está em Apocalipse 5, pertinho dessa que a gente leu agora, né? A gente leu Apocalipse 8, agora vamos para Apocalipse 5, versículo 8. Quando recebeu o livro, ou seja, o Cordeiro, né, Cristo, quando Cristo recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, que é Cristo, tendo cada um uma cítara, que é tipo uma harpa, e taças de ouro cheias de perfume. É uma linguagem bem simbólica, né? Taça de ouro cheia de perfume, mas que o próprio João explica o que significa essa taça cheia de perfume. O perfume lembra nossas orações. Taças de ouro cheias de perfume, e João diz, que são as orações dos fiéis. Que são as orações do povo de Deus. Recapitulando. Quando João viu o Cordeiro, ou seja, Cristo, recebendo o livro, 4 animais, isso não nos interessa para o assunto agora, mas também 24 anciãos que estavam diante de Cristo, se prostraram e apresentaram a Cristo taças cheias das orações do povo de Deus. Os 24 anciãos representam o quê? 24 é o quê? Totalidade. É um número simbólico na Bíblia, significa totalidade. Mas 24 é o quê? 12 mais 12. Não é isso? Então é entendido nesses 24 anciãos que eles representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Mas não necessariamente nessa quantia exata, porque 12 simboliza também totalidade. Então é visto nesses 24 anciãos todos os judeus e todos os cristãos salvos. Por isso o número 24, né? 12 tribos de Israel, 12 de apóstolos. 12 tribos de Israel lembra o judaísmo, 12 apóstolos lembram o cristianismo. 12 é um número que lembra a totalidade, então seria esses 24 anciãos o símbolo de quê? Da totalidade de cristãos e judeus salvos. Beleza? Onde eles estão? No céu. Diante de quem? De Cristo. Apresentando o quê? As orações do povo de Deus. A oração dos santos, os servos aqui na terra. Então nessa citação, gente, ficou muito claro também. Embora seja uma linguagem simbólica, mas estava lá, 24 anciãos. Mesmo que você não considerasse eles como sendo todos os cristãos, todos os judeus, mesmo que você considerasse literalmente apenas 24 anciãos, pronto, são só 24 anciãos, tudo bem. Mas são 24 homens, não são 24 anjos. Foi o João que... Já pensou se João não dá essa explicação do que significa as taças perfumadas? E graças a Deus que ele deu. Ele foi muito claro. O que os anciãos estavam apresentando ao Cordeiro, ao Cristo, era as orações do povo. Beleza? Então está aí os intercessores lá no céu. Então nós temos a intercessão dos anjos, mas também nós temos a intercessão dos salvos. E aqui na terra, a intercessão de um pelos outros também. A intercessão da igreja, né? Especialmente na oração eucarística da missa, onde ela reza por todos os fiéis. E por aí vai. Enfim, espero eu que esse estudo possa ter contribuído, tenha trazido informações a mais. Agora confessa, né? Tem citações que eu acho que você não viu ainda,
ou não tinha se dado conta da profundidade dela. Valeu, vou deixar a live aí disponível. Fiquem com Deus. Revelação dos mistérios da redenção.